Alô, meus amigos, todo mundo me ouvindo? Vamos ver as pessoas. Vai começar a live entre mim e o Márcio Smelling. Gente, obrigado vocês aparecerem, muito obrigado. Esses olhinhos que eu tô vendo aqui em cima, muito legal, muito obrigado pela força que vocês estão dando. Olha, se não fossem vocês, quando eu comecei esse caso, puxa vida, começo de 2021, foi muito difícil, muito difícil. Eu tive muita restrição, tive muita gente me combatendo dentro do jornalismo. A militância, a lacração, e eu já percebi no dia que eu publiquei a primeira matéria, que eu fiz uma entrevista com o Márcio Smelling, por escrito, e que eu vi que as pessoas não queriam liberar essa entrevista, onde eu trabalhava, onde eu trabalho, no UOL. E nesse dia eu vi que eu ia ter muita dificuldade de cobrir esse caso, mas eu nunca imaginei que essa militância extremista fosse se mobilizar de uma forma de conseguir chegar no gabinete da primeira-dama. Deixa eu ver, olha aqui certinho. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Então, como o Márcio Smelling está sendo calado, como ninguém está dando absolutamente nada, com raríssimas exceções, então fazendo qualquer coisa a favor dele, dá a voz para ele, e isso, vejam bem, começa em 2021, já não queriam dar voz para ele em 2021. Então eu decidi entrar nesse caso, todos sabem por que eu entrei nesse caso, eu também taquei pedra nele, no dia 4, 5 de dezembro de 2020, quando sai a matéria da Piauí. Eu não tive a menor dúvida, em um segundo, de que essas mulheres estavam falando a verdade, que a história da Piauí estava certa. E aí logo depois, quando eu começo a ver o que estava acontecendo nesse caso, que eu viajo para o Rio várias vezes, e eu começo a descobrir que uma das acusadoras estava fazendo uma blitzkrieg dentro da Globo, passando rolo compressor, ameaçando mulheres, ameaçando colegas e funcionárias, ameaçando cancelar essas pessoas, que chegou ao ponto de uma atriz ligar para ela e falar assim: eu vou te encher de porrada se você usar meu nome de novo em qualquer coisa. Aí eu vi que estava tudo errado já, porque não é possível, quando tem um caso de assédio, é mais fácil para as outras mulheres aparecerem. Ainda mais quando surgem 8. Então o cara já tinha perdido o emprego, o cara já estava ferrado na vida, não tinha mais nada. E começou ainda a sofrer esse boicote da mídia, que eu nunca vi, 32 anos de jornalismo, eu nunca vi a imprensa se comportar do jeito que está comportando. É uma coisa bem vergonhosa, deprimente, porque não querem deixar o cara falar. Eu vou repetir aqui, eu cobri a escola base. Eu vi aquelas pessoas que tinham sido destruídas nem quererem mais falar com a imprensa. Não adiantava mais, a vida delas acabou. Aliás, morreu acho que 2, 3, a outra tentou se suicidar. E daí quando eu vi esse caso e o que estava acontecendo, foi quando eu já percebi rapidamente que eu tinha cometido um erro. E se eu estou aqui hoje falando com vocês, se hoje eu vou conversar com o Márcio aqui, é porque eu cometi um erro, e as mesmas pedras que eu atirei dele também me atiraram nessa cobertura. Então vejam que coisa paradoxal. Se eu não tivesse acreditado nessas mulheres, hoje eu não acreditaria nele. Então eu estou aqui justamente porque eu vi que não só eu, milhões de vocês, também viram que era tudo mentira, que isso é uma farsa, que é uma coisa horrorosa, uma história medonha. Vai ter livro sim, viu, Clarissa? Eu vou chamar ele, vamos ver que horas aqui? Ainda um pouquinho. Esses coraçõezinhos aqui, olha, me comovem. Cada mensagem que eu vejo de vocês, sabe, vocês estão sendo tão gentis, vocês falam para mim que eu sou corajoso. Eu acho que corajosos são vocês de colocar a cara em público, aqui nessa militância asquerosa que a gente está vivendo, e baterem de frente com a versão, com a narrativa que inventaram.
É mais deprimente ainda ver pessoas famosas aí ainda defendendo essas mulheres depois de todas as provas, né? Então, vocês imaginem se uma única frase do Marcus Melling tivesse sido falado para elas. Esse cara estava preso. Gente, se Deus quiser, vamos começar agora. Vamos ver. Atenção. Calma. Sabe aquele idoso que tem dificuldades? O Marcus Melling tá aqui. Calma, gente, já tô chamando. Pronto. Convidado. Olá, E Márcio. aí, Fê, tudo bem? Tudo bem? Não, né? Não tá bem. Tudo bem é pergunta retórica. Não, você está me ouvindo bem, Tô certo? te ouvindo, tô te ouvindo. É um pouco Bom, abafado, mas tô te ouvindo. Mas acho que é de live mesmo. bom, primeiro estou agradecendo aqui todas as pessoas, estou explicando para elas por que eu estou aqui. Você sabe também que eu só estou aqui porque eu também acreditei nessa denúncia em dezembro de 2020. Eu também já te pedi desculpa, inclusive, no vídeo que eu fiz, por ter acreditado, por ter falado antes de acreditar, mas hoje é a primeira vez que eu posso pedir desculpa aqui pessoalmente, porque eu, como jornalista, as pedras que eu já tirei, felizmente ou infelizmente, acabaram me atirando aqui. Eu não estaria aqui falando com você, eu não estaria duvidando da versão delas se isso tivesse acontecido. Bom, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está me dando boa noite. Feltrin, eu falo para você o que eu falo para todo mundo que se aproxima no meio dessa história e depois de ver um monte de coisas. Todo mundo tem direito de se enganar e de ser enganado. A coisa foi muito bem construída no começo. Eu chego a falar isso na minha entrevista para o Cabrini. Se eu lesse sobre qualquer pessoa aquela matéria da Piauí, eu acreditaria também. Aquilo ali é um thriller construído. Aliás, recomendo assim que as pessoas leiam aquela matéria hoje, depois de tudo. Porque você vê ali uma narrativa de alguém que parece que ele estava em todos aqueles lugares ali. Eu lembro que quando eu conheci ele pessoalmente, o Gil Gomes, famoso Gil Gomes, repórter Também policial, conheci. que fazia um programa chamado Aqui e Agora. Eu ia fazer faculdade de jornalismo e a gente brincava que o Gil Gomes ele se colocava no lugar, né? Então ele chegava lá depois que o crime tinha acontecido, tudo, e ele falava assim: aqui o bandido desceu 4 degraus, pulou os outros 3, caiu no quintal, rolou pelo chão. E a gente ficava assim: como é que ele viu isso tudo? Ele não estava lá. Mas era uma narrativa dramática. Se você ler aquela matéria, não quero me deter muito naquela matéria, mas só para fechar isso, se você ler a matéria, em nenhum momento, e a gente aprende isso na faculdade de jornalismo, em nenhum momento ele diz teria feito, acusam de. Não tem o condicional. Não tem o condicional. Fez, pegou, agiu, prejudicou, foi violento. É uma coisa de certeza absoluta. Tá Ele bom, errou até eu o vou dia da começar festa. Ele errou. o dia da festa. Eu fui nesse lugar. Bom, eu estou aqui com uma série, eu quero começar a conversar com você hoje. Obrigado mesmo de você estar aqui. Faz tanto tempo que eu quero. Eu vou começar de trás para frente. Eu quero começar pela última matéria que eu publiquei, que foi ontem, que eu tirei do seu vídeo, do seu material, e que eu queria entender como é que chegou essa relação de você com essa ao ponto de uma poder te chamar de negrinho emprestado, negrinho insolente, negrinho, verdinho, e todas aquelas coisas. Eu fiquei espantado. Assim, você nunca se incomodou com isso? Você nunca pensou em denunciar isso? Para quem não sabe, o Márcio Melling é padrinho de um filho da Maria Clara Guedes. Você podia chegar para ela e falar, escuta, tem o nome, não sou nem negrinho, sabe? Eu queria saber
Como é que isso aconteceu? Cara, na verdade, assim, Feltrin, sendo bem sincero, a Maria é uma pessoa que a gente, até amigos próximos, sempre disseram assim, a Maria já é uma pessoa que a gente escolheu gostar, escolheu amar. A gente falava assim, a Maria a gente escolheu amar, né? Porque ela sempre foi assim, ela sempre falou mal de todo mundo para todo mundo. Era uma pessoa profundamente preconceituosa, sempre foi. O negrinho nunca me incomodou. Sendo bem sincero, eu podia falar, nossa, eu me sentia. Mas não, ele nunca me incomodou e me dava até certo orgulho em algum lugar, porque me lembrava que eu vim de Nilópolis mesmo. E que eu estar ali naquela bolha, ter chegado a me destacar no meio artístico sem nenhum conhecimento, sem ter parente, sem ter nada, ninguém. Quando ela fala, pô, você é um negrinho insolente, olha onde você chegou e tal, não sei o quê. Esse lugar onde o negrinho insolente era colocado, é óbvio que a gente vai aprendendo e hoje eu vejo que isso é... naquela época eles falavam em racismo recreativo, que é você brincar com essa... Ah, não. Voltou. Não, ninguém brincava, ninguém entendia, ninguém não tinha essa expressão racismo recreativo. Para mim, o que me orgulhava era dizer que eu era um insolente mesmo, que um cara, sabe, que não era para eu estar ali, eu era fora da bolha, eu não pertenço a esse mundo da Zona Sul Carioca. Eu conheci a Zona Sul Carioca, eu fui morar na Zona Sul Carioca aos 30 anos de idade, entendeu? Quase 20 e poucos anos de idade. Você nunca saiu de Eu Nilópolis? saí de Nilópolis aos 18 anos, quando eu passei para a PUC, jornalismo. Aí eu fui morar num apartamentinho de fim de semana que a gente tinha na Barra da Tijuca. Mas para a Zona Sul só fui quando meu primeiro casamento com a Andréia. E aí foi em 2000, eu já tinha 28 anos quando eu fui para a Zona Sul. Você falou da Maria Clara Gueiros, mas a forma que a Luciana Fregolenti também te trata é meio esquisito. Eu vi que os anos dessas mensagens, sei lá, 2016, 2017, como você disse, não tinha ainda, não tinha as palavras, as expressões ambiente tóxico, não tinha racismo recreativo. Em nenhum momento, então, você pensou sobre a Maria Clara Gueiros, que é uma pessoa que você disse que vocês escolheram. Nem sobre a Lucina Não, Fregolenti, não, a aquela gente história sabia, de falar, chamada a gente sabia que elas eram profundamente preconceituosas, isso a gente sabia. e você nem queria discutir. Não, a gente, cara, era uma coisa assim, é o que eu te falei, a gente resolveu, a gente é amigo e a gente vai desculpando as coisas, entendeu? Mas assim, a gente comentava entre a gente e a gente falava com elas às vezes. Por exemplo, a Maria foi no Faustão, as pessoas esquecem disso, assim, né? Mas se for pegar, tá lá. E ela veio desabafar comigo no dia seguinte, porque deu um problema danado. Eu falo, Maria, mas você tem que rever seus conceitos mesmo, porque ela foi no arquivo confidencial e os dois filhos deram depoimento, pequenos ainda. E as brincadeiras que ela fazia em casa com os filhos eram profundamente preconceituosas. E eles falaram no ar. E isso pegou. Por que eles falaram? O Bruno falou que ela tinha duas brincadeiras. A primeira era dizer, era sacanear ele dizendo que ele foi adotado. Olha que brincadeira interessante. Como se ser adotado fosse uma coisa. Quantos anos ele tinha isso? Pequenininho, 3, 4 anos. Você não é meu filho, você é adotado. Assim, ser adotado e não ser meu filho é profundamente, é uma loucura. Mas assim, ela fazia essa brincadeira e o Bruno contou isso inocentemente na TV e vieram várias associações atrás da Maria Clara naquela época e da produção do Fausto dizer que é um absurdo, é um desserviço dizer que uma criança adotada não é filho, Meu ou é Deus. um filho menor e tal. E a outra brincadeira que ela tinha, como ela sempre foi muito preconceituosa, era dizer que achou o Bruno num lixão, que era lugar de gente pobre. Qual deles que você é padrinho? Do Bruno. E era, né? E o Bruno falou, ela fica dizendo que me achou no lixão. Porque era a brincadeira que ela tinha para dizer, eu te achei no lugar de gente pobre, miserável. Era essa sempre foi a Maria Clara. Que tem outros lados bons, assim, a gente conviveu anos, mas assim, ela preconceituosa sempre foi. A questão, assim, quando você revela as mensagens, isso pula, e hoje em dia tem
um peso maior e tal, e eu acho importante que as pessoas vejam. Eu, na verdade, nem esperava que as pessoas pegassem por esse lado, como estão pegando, do preconceito, embora eu entenda que seja, tá? Mas aquilo ali eu mostrei por duas razões. Primeiro, para mostrar a intimidade com que ela me tratava. Elas me tratavam. Porque a Luciana, a pessoa que ela descreve não é uma pessoa que ela não tinha nenhuma intimidade. E ela tinha intimidade a esse ponto. E a segunda é que eu acho que essa discussão desse caso tem que ser uma discussão franca e verdadeira. E esse caso é uma discussão, o que norteia esse caso é uma discussão sobre comportamento. Só que o que elas tentam é discutir só o meu comportamento. E o que eu estou dizendo é, vamos discutir o comportamento de todo mundo. Porque não dá para achar que elas são pessoas puras, indefesas e que, nossa, que ambiente é esse que agora eu notei que era tóxico e que eu nunca vi essas coisas acontecendo. E você vê quilômetros de mensagens dizendo outra coisa. Tá, eu Então, quero falar até sobre isso mesmo. Queria falar sobre isso mesmo. Você não acha que você foi terrivelmente, usar uma palavra que está na moda, terrivelmente ingênuo de acreditar que a Dani Calabresa gostasse de você, ou que essas outras mulheres gostassem de você? Você achava sinceramente, você não percebia pelas mensagens? Porque eu nem tenho todas as mensagens, eu só tenho uma parte pequena dos áudios, mas o que eu vejo ali é gente pedindo coisas para você o tempo inteiro, que é papel, pede ajuda, pede para arrumar outro contrato, pede para ir para não sei aonde, pede apoio, pede indicação para novela. Você achou mesmo que a Calabresa e as outras mulheres gostavam de você? Tem uma coisa aí que é assim, que é da minha natureza. A gente está muito discutindo a questão das mulheres e de como eu agia com as mulheres, mas o que os meus colegas que estavam no departamento e me lembram toda hora, e me ligam para lembrar, e me ligaram hoje para eu lembrar de falar aqui, é o seguinte, é porque como a minha relação com elas é que está exposta, as pessoas não pararam para olhar a minha relação com os homens. É igual. É igual. Então, assim, não é um cara que estava ali agradando as mulheres, ou fazendo favores, ou dando telefones, ou tratando carinhosamente, porque eram mulheres. Quando a Verônica fala lá no vídeo que eu, tentando colocar algum pingo de malícia, que eu ajudei ela com o médico e que eu fui parar lá no hospital para ajudar ela e tal, eu não mostro porque eu acho uma babaquice você fazer o bem e depois ficar exibindo. Mas nos autos tem. Com os homens do programa, eu fazia a mesmíssima coisa. A quantidade de testemunhos que tem disso é enorme. A quantidade de contratos que foram encerrados dentro do departamento que eu estava e que eu consegui da TV Globo em vários momentos, que planos de saúde fossem estendidos 6, 8 meses, um ano, para que a pessoa fizesse uma cirurgia, continuasse tendo o atendimento médico da Globo para poder, plano médico da Globo para poder fazer atendimento de problemas cardíacos. A quantidade de homens que eu ajudei é igual ou maior que a quantidade de mulheres que eu ajudei. Igualzinho. A quantidade de homens que eu escrevo dizendo assim, olha, se precisar que eu vá aí, ou se você precisar de alguma coisa, me liga 24 horas, quando eu sabia que alguém estava no hospital. Ou precisava de alguma ajuda, ou de um telefone. Então, não é que eu fui terrivelmente ingênuo. Eu sempre agi, como eu tinha muito conhecimento da TV Globo, porque eu estava lá há muitos anos, quando as pessoas me pediam ajuda, homem, mulher, novo, velho, a própria Sininha deixa escapar. Eu, lá na entrevista, eu gostava dele porque ele tratava muito bem a minha mãe, Dona Lupe. O Eduardo Sterblich pede ajuda, eu tenho isso nos autos, ele pede e implora para você ajudar ele, a avó dele tinha sido internada no Rio, e depois ele é o primeiro a ir depor contra você. O Edu é um mistério, porque não é só que ele pede ajuda quando eu estou operando a minha filha. Eu paro tudo, ajudo ele como eu posso, dou os telefones, dou os conselhos, aviso quem ele procurar e tal, tal. Depois ele manda mensagem para mim dizendo que me ama. Depois a Verônica conversa com ele, fala um monte de coisa e ele vai lá depor contra mim dizendo coisas absurdas. Tá. Eu vou contar aqui uma coisa que eu acho que você não sabe. Furo que eu vou dar em você aqui sobre isso. Com medo já. Soube de uma conversa envolvendo 3 mulheres que estão se acusando. A Luciana Fregolente estava nessa. Uma outra chama Cris, eu não vou falar o sobrenome dela. E elas estavam, isso deve ser março,
assim que você estava sendo frito e tinha que ir embora, você estava sendo destruído. E entrou um ator, viu a conversa dela, escuta, gente, ele falou, se isso tudo aconteceu, por que vocês não fazem um BO? Vocês não entram com uma ação? E essa Cris fala, a gente não quer o Márcio preso, a gente quer ele morto. Eu tenho sei dessa conversa. certeza, eu tenho certeza que não é o morto, ele está falando da sua reputação. Cancelado. Mas eu fiquei horrorizado. A continuação dessa conversa é ela dizer, porque elas achavam isso, né? A empáfia dessas pessoas aí. A gente botou ele lá, a gente tira ele de lá. Essa é a continuação dessa conversa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu quero saber mais coisas. A Calabresa. Você publicou um áudio anteontem, no seu material, que eu já tinha publicado até no ano passado. A Calabresa, e tem outros, né? Ela fala mal de todo mundo. Fala. Você sabia disso, porque o que ela fala do Bruno Mazzeo, no dia que você toma posse do cargo de chefe, você, na verdade, supervisor, nunca foi diretor. Né? Não tinha, por incrível que pareça, não tinha nome esse cargo. Eu era responsável pelo núcleo de humor. Mas não Vamos tinha... lá, chefe do humor. No dia que você assume esse cargo, ela te manda um áudio, vocês podem ver lá depois aí no material. No dia que eu passo a ser Ellen, chefe do Bruno, né, no departamento. E ele, em vez dela te dar parabéns, ela te detona. Ela dá aí tem uma outra mensagem. Isso aí vazou em muitos lugares dentro da Globo, esse áudio. Aí tem também o dia que a Sininha de Paula posa de lingerie no story dela, a Calabresa ridiculariza ela. E aí eu conheci, né, nessa cobertura, pessoas que conhecem, eu sou do ABC também, ali de São Bernardo, que conheciam a Calabresa e dizem que ela sempre foi assim. Eu recebi um relato aqui de uma pessoa que trabalhou com ela, quando ainda era teatro lá no ABC, que ela destratou a pessoa de um jeito humilhante. Né? A pessoa ficou magoada pro resto da vida. Você não percebeu onde você estava se metendo? Especificamente com ela. Eu acho que eu fui bem babaca aí. Fui bem otário. Porque... Amanhã vou colocar isso. Assim, eu fui babaca. Foi bem otário. Eu realmente, assim, não tem outra palavra, porque acho que foi ego ali meu também, de achar que ela falava mal de todo mundo pra mim e não falava mal de mim pros outros. Sabe? Eu não gosto de usar a palavra ingênuo, que parece que eu tô querendo me vitimizar, mas assim, eu fui otário, porque, óbvio, se ela falava mal de todo mundo pra mim, falava mal de mim pra alguém. O estranho é ela escolher o que ela diz que é abusador dela pra desabafar. Porque ela podia escolher qualquer pessoa. Por que tá ligando para mim? O que ela fala da Beth Goffman, que é uma querida, uma pessoa que tem um trabalho... Não sei, eu conheço a Beth, que ela fala, eu não sei o que ela fala da Beth. Você tem... eu coloquei tá lá no vídeo, é que passa rápido o print, assim. A Calabresa me procura do nada, porque um dia clonaram o telefone da Beth. Beth que tem um trabalho maravilhoso com animais. Hoje em dia a Calabresa posa com animais, que ama, adotem e tal. E aí ela clonaram o telefone da Beth. E aí ela bota lá, gente, clonaram meu telefone e tal, papapá. E aí, só que essa pessoa que clonou mandou uma mensagem para Calabresa. Aí ela me escreve e bota print da mensagem que o cara que clonou o telefone manda e fala assim: puta, já achei que era a Beth querendo falar comigo, que saco, eu não quero adotar um gato. Esse print tá lá, não quero adotar um gato. Pô, ela mandou bloquear o clone, mas a minha vontade é bloquear a verdadeira. É isso que ela fala pra mim. Vamos lá. Não, tem quilos de mensagem dela falando mal de um monte de gente. É porque não anexei, porque nem vale a pena. Nem na justiça ainda, nem apareceu ainda. Mas ao longo dessa história aí, eu vou ter que mostrar. Estão falando que o som tá ruim. Na verdade, eu queria perguntar para vocês, é o meu? Acho que é o teu. Acho que é o meu. Então vou tirar. Tô te ouvindo. Então tá bom. Melhor. Vai sem áudio. Vai sem... Deixa eu te perguntar aqui. Vamos lá. Eu queria falar da Verônica Debon. Eu queria falar da Verônica porque eu já falei isso várias vezes. O que acontece entre vocês é o que mais me abalou. Porque tem um grande registro de mensagens dela para você. Dá para ver visivelmente que ela ficou afim de você. E o que é curioso é que
de todas que me parecem dessas acusadoras, ela hoje é a mais maligna, tem mais ódio de você, mas nas mensagens mostra que ela foi a única dessas mulheres que realmente gostou de você. Primeiro, eu queria falar sobre isso, porque nas suas mensagens, eu nunca tinha percebido isso, quando você coloca todas, eu fui reler todas as mensagens dela que estavam nos autos, dá a impressão, claramente, que quem assedia você é ela. Ou eu estou louco? Eu não sei se a palavra é assedia, mas assim, de fato, eu e Verônica, a gente teve uma relação de 1 ano. Antes a gente tinha Aberta. Relação aberta. relação aberta. Ela chamava de monogamia presencial, que era assim, quando a gente estava no mesmo ambiente, a gente só ficava um com o outro, a gente não ficava com outras pessoas um na frente do outro, entendeu? Mas eu achava que a gente era mais legal amigo, brincando e tal, do que casal. E eu estava saindo de uma decepção forte de um relacionamento que tinha me machucado muito com a Bárbara. Então, eu não estava aguentando ter mais um relacionamento. Eu estava me sentindo preso e eu achava que eu e Verônica, o nosso melhor não era namorando. E aí eu pedi para a gente voltar a ser amigo. Eu vi algumas vezes. Algumas vezes, várias vezes. É óbvio que naquele momento em que você vai deixando de ser relacionamento para ser amigo, você tem recaídas, você dorme com a pessoa de novo, não sabe se é isso mesmo, aí você sente falta da pessoa, não sabe se está sentindo falta da amiga. Mas assim, nada que for relacionamento normal, dela para mim, de mim para ela, sabe? Uma coisa que a Verônica sempre teve uma certa agressividade, assim, isso sempre foi dela. Dá para perceber isso no Instagram dela. Então, assim, uma coisa que eu nunca contei, lugar nenhum. A gente estava em Nova York, passeando, todo mundo. Tem até uma diretora que foi testemunha disso, que viu, que estava do lado. Eu falei uma coisa, a gente estava vendo discutindo ali, a gente estava numa relação, mas ali em Nova York não estava legal. Aí eu falei uma coisa, que eu nem lembro qual, que ela entendeu outra. E o reflexo dela na hora foi me dar um tapa na cara, me deu um tapa na cara, na hora. Por quê? Porque ela entendeu outra coisa do que eu tinha falado. E eu falei assim, então tá, por quê? Porque eu falei isso, ela falou, você falou isso, eu entendi isso e aquilo, desculpa. E parou aí. Mas teve esse momento também. Mas enfim, nem quero dar peso para isso, nem falei disso na justiça, nem nada. É só assim, eu tive um relacionamento com a Verônica, ela gostou de mim, eu gostei dela. O que a gente viveu foi sincero e aconteceu. O que aconteceu depois é que é inexplicável. Eu acho que ela achou um jeito de me matar dentro dela. E acho que para me matar dentro dela, ela tinha que me matar para o mundo. E ela foi atrás disso. Porque é inacreditável o que ela fez. Ela tinha um enorme ciúme da minha ex-mulher, da Joana. Enorme. São muitas mensagens, algumas estão aí, em que ela fala, por que você não volta para sua ex-mulher? Você não se separa? Porque em vários momentos ela queria sair, eu queria me ver, não sei o quê, e eu estava ou jantando com a minha ex-mulher e minhas filhas, ou no final do ano ela queria viajar comigo, eu estava viajando com minha ex-mulher e minhas filhas. Aliás, pelas conversas, eu percebo que o ponto de virada dos sentimentos dela é justamente quando você acha que vai para a Disney, pelas mensagens, com a sua ex-esposa, com a Joana e com a sua... Foi para a Itália. E ela fica furiosa, dá para perceber que ela chama de cagão e defendido, se não me engano. Foi assim, ela em novembro tem mensagem dela dizendo que queria casar comigo. Em dezembro de 19, no mesmo mês que a Dani Calabresa sai aquela primeira nota no UOL, em dezembro ela tem um churrasco de toda a galera do humor e tal, que ela pede para dormir na minha casa. Tá? A gente tá bem ali, a gente vai na van, ela deitada no meu colo. Mas como amigo. E aí, ali começa uma conversa de o que você vai fazer no fim do ano, Natal, Ano Novo, você vai viajar? Vamos viajar, porque a gente não viaja. E ali eu comuniquei, o Flamengo tinha passado para a final do Mundial de Clubes, eu ia para o Catar ver o Flamengo,
E para passar o ano novo com a Joana e minhas filhas, eu fiz uma escala, eu tinha combinado de fazer uma escala, tinha acabado de combinar, fazer uma escala na Itália, na ida para o Catar, e na volta eu pararia de novo na Itália e passaria o final de ano com a minha família, né? Com a minha mulher e minhas filhas. Quando a Verônica ficar sabendo disso, ela nem vai para minha casa nesse dia, ela fica louca, não quer. Ela fica... Ali ela meio corta comigo no fim do ano. Que ela diz que eu não me separei da minha mulher, que eu não desocupo a moita, e que era um absurdo eu continuar com essa relação com a minha ex-mulher. Nesse meio tempo, quando eu estou na Itália, sai a nota contra mim. A Verônica, quando eu volto em janeiro, já é outra Verônica. Já é a Verônica planejando a vingança. Outra Verônica. Meu Deus do céu, eu quero falar mais aqui. Eu queria que você falasse. O mais maluco que eu tenho, desculpa te interromper, o mais maluco é que assim, eu vou contando a história, e essa história, e ela precisa de anos para as pessoas entenderem mesmo, porque assim, parece uma trama escrita por um roteirista ruim. É uma trama, sabe? É uma trama boa. Difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar. Porque o que todo mundo fala assim, por que um bando de mulheres se juntar para... Entendeu? Aí isso assim, as mulheres estão erradas e só ele está certo. Mas assim, o que eu quero explicar é a participação de cada uma e a motivação de cada um. Quando você começa a entender as conexões e as ligações, tudo faz sentido. Porque as 8 que me acusam não são 8, elas são um grupo só. Elas são praticamente uma coisa só. E também eu acho que começa ali, eu acho que tudo vai, eu queria falar também da Bárbara do Vivier, que é a primeira vez que eu ouço falar a palavra assédio contra você. Isso não sei que ano deve ser, 2018, acredito. E eu acho que ela enganou a família. Não, ela enganou a família. Ela enganou a família achou que ela foi responsável por não admitir que estava tendo um caso com você. Mas depois junta essa... É claro, dá para ver no vídeo que eu coloquei da Calabresa, falando que vai te denunciar quando ela perde o programa, quando ela sabe que está fora do programa, que alguém, esqueci quem falou para ela, que ela estava no programa. Isso já me soa bem vingança. Mas daí, quando vem a história da forma como a Luciana Fregolente e a Maria Clara Guedes que tratava, junto a essa história da Bárbara fingindo, tentando enganar o marido, enganou 2 vezes, na verdade, eu vejo que todo mundo fala isso. Você acha que 8 mulheres? O Fernando Mitre, diretor da banda, me perguntou isso. Eu falei, quer dizer que você 8 mulheres decide escolher o cara? Não, você tem ali as solsas, aquelas pessoas que foram cooptadas ali, que são, como gosta de falar a esquerda, massa de manobra. O depoimento da Débora Lan, eu fico assustado de assistir aquilo, né? Como uma pessoa pode estar ali, e as outras também, muitas outras, as mentiras e tudo isso. O que eu queria te perguntar é assim, eu acho que estou vivendo numa era, isso aqui é um metaverso, não é verdade o que está acontecendo, eu nunca vi a imprensa agir desse jeito como está com você. Eu falei aqui no começo do programa que quando eu fiz aquela primeira entrevista com você por escrito, em 2021, não sei se você lembra, claro. Sim, né? Demorou mais de um dia para eu conseguir emplacar essa entrevista. E que eu nunca vi na história da imprensa, juro, mas nem os piores bandidos, nada, a imprensa não querer ouvir como acontece com você. E não só não ouvir, como combater o que você fala. Então, muita gente, milhões de pessoas estão falando aqui, sempre me mandando mensagem, falando assim, tudo que elas fazem é manchete. Tudo que o Márcio Melling fala, vai lá para o quarto módulo, link no pé. Eu queria saber o que está acontecendo, por que ninguém acredita em você, por que a imprensa não gosta de você, por que te odeiam tanto, porque não tem outra explicação. Não, primeiro assim, isso é importante porque pode parecer que eu estou super isolado, né? E não é verdade que eu estou isolado. Porque uma coisa é a imprensa, e a gente pode discutir a imprensa. Outra coisa, que é a que me tranquiliza, é saber que a esmagadora maioria das pessoas que trabalhou comigo sabem o que aconteceu e o que não aconteceu. E estão dispostas à justiça, mesmo com medo. Mesmo com medo. Estão indo, né? Estão falando. Tiveram pessoas que tiveram muita coragem.
Porque você imagina uma respeitável pessoa do meio artístico. Foi lá, aquela história, por exemplo, que a Verônica conta que eu disse que ela me devia um boquete. Estou falando do termo que ela usa, né? Pois saiu, isso foi capa da Folha. Que eu Foi capa do UOL. do UOL também. Que eu pedi um boquete para uma pessoa. Você imagina o que é você ler um negócio desse sabendo que a pessoa que falava para você, eu te devo um boquete. Uma executiva chegou a falar que ela brincava, que na verdade ela devia um boquete para você porque você tirou ela da Record. Isso, na verdade é isso. Uma executiva foi lá e falou, olha, eu vi ela falando para ele. Não, e você não sabe, outro dia, um desses colegas que me liga, né? E é um colega que nem sabia dessa história, que já tinha alguém lá na delegacia que tinha desmentido. Ele falou assim, olha, se você quiser, eu estou à disposição, porque eu não posso dizer onde ele trabalha, senão vou acabar entregando quem ele é e as pressões são grandes, né? Mas na área que ele trabalhava, a Verônica volta e meia estava lá. E aí ele cansou de ver a Verônica brincando disso comigo. Entendi. Mais uma pessoa que falou assim, não, se precisar eu vou, como outros foram. Então, uma coisa é assim, entre os meus colegas, você pode ter certeza, não estou isolado, muito pelo contrário. Tanto que foram mais pessoas depor, mais mulheres depor, como minhas testemunhas do que como testemunhas do outro lado. Agora, o silêncio dos formadores de opinião e da imprensa é uma coisa assustadora. Isso é o cancelamento. O cancelamento é você não ter voz. Uma vez me perguntaram assim, e foi esse sentimento que eu tive depois da Piauí, né? Perguntaram assim, o que você acha pior? A morte ou o cancelamento? Qual é a dor pior? Eu falo assim, olha, como dor, cancelamento dói mais. Porque como diz aquela música do Gil, né? Quando a morte está, você já não está. Então você não tem dor. Ruim é estar morrendo. Estar morto não dói. Agora, o cancelamento dói porque você está morto, está vendo a sua morte, está vendo as pessoas falarem coisas de você que você nunca fez, e você está vendo, depois de morto, as pessoas continuarem cuspindo em você. Então, é duro você ter o que falar, ter o que mostrar e ninguém querer ouvir. Agora, eu aprendo também. Por que eu lancei esse vídeo rebatendo as acusações 16 dias depois? Porque as pessoas não aprendem. Não adianta. Com a Piauí foi assim. Você tem que passar 15 dias apanhando, que as pessoas acreditam e pronto, numa narrativa sem nenhuma prova, nada. 11 pessoas sentam, falam o que querem e todo mundo acredita. Colunistas falam coisas que eu deveria isso, deveria aquilo, que é um absurdo os horrores que essas mulheres viveram. Isso 2 anos depois, já apareceu um monte de coisa e as pessoas continuam cegas, surdas. As pessoas acreditam na verdade que lhes convém. Só para terminar minha longa, eu vi... Qual é o meu medo? Meu medo é a justiça, em vez de abraçar as provas, abraçar uma tese. Como já aconteceu recentemente na história do país. Abraçar uma tese. Eu vi um documentário uma vez, e tinha uma ex-diretora do FBI que ela diz o seguinte: vou te dizer o que é um julgamento. O julgamento tem uma caixinha assim, e do lado de fora da caixinha tem um monte de evidências. Aí o juiz coloca lá dentro as que ele quer. Isso é que me preocupa. Coloca o quê? Coloca dentro dessa caixinha de evidências as evidências que interessam. As que não interessam, deixa de fora. Isso é que me preocupa. É não ter uma análise desapaixonada e técnica de tudo que aconteceu. Mas não dá para ter essa expectativa hoje, porque eu já falei, a gente já está na 4ª delegada do caso, na 3ª promotora do caso, ou 3ª ainda, né? Sabe? Tem mais uma juíza, quer dizer, 4ª delegada. 4 delegadas, 3 promotoras, uma juíza. Nesse caso, as 4 delegadas não te indiciaram. E não. Esse caso era para ter sido concluído no ano passado. E aí que a defesa, eu até dei a matéria, que eles fazem uma manobra para impedir, pedem o depoimento de 2 pessoas que já tinham feito depoimento, não vão no depoimento, agora eles estão pedindo de novo, é isso, estão pedindo de novo. Então,
Eu acho que, sinceramente, é duro falar isso, eu acho que suas chances dentro desse universo da polícia e do Ministério Público é muito pequeno, suas chances. Porque, porque veja, 2 anos de investigação e você não ser indiciado, alguém já deveria ter visto isso, né? Porque se eu sou repórter, eu estou com um pedacinho só dos autos, eu não vi todos os depoimentos, e eu já vi que é tudo mentira, então qual o problema? O que está pegando para o Ministério Público e a Delegacia de Polícia da Mulher já vê que isso é mentira? Porque eu vi que tem outros casos acontecendo no Rio de Janeiro, um jogador de futebol, inclusive há pouco tempo, era mentira da mulher, ele está processando agora ela por denunciação caluniosa e já ganhou no instância. Então, eu quero acreditar eu quero acreditar nas autoridades, eu quero acreditar no Ministério Público. Mas fica difícil você ver tanta mentira, tanta coisa, sabe, os depoimentos, um desmentindo o outro, e você ainda está aí, não indiciado, condenado, né? Porque quando elas entram lá no gabinete da Janja, primeira-dama, o que foi publicado na imprensa era vítimas de Mellen são recebidas. Né? Não eram nem supostas vítimas, nem mulheres que acusam nada, eram vítimas. Então, me assusta. Posso fazer um parêntese só sobre a saída a Brasília? Pode, claro. Eu não quero falar nem do ponto de vista das autoridades receberem, porque eu já falei sobre isso. Mas o que tem um lado dessa história que as pessoas... Eu vou voltar à história do MP e da polícia, que é o principal que você está falando. Mas tem uma coisa que as pessoas não atentaram, assim, e que é muito claro no que aconteceu. Que é assim, eu fiz programas e coordenei equipes que abriram espaço para muita gente. Eu e outras pessoas, né? Nós juntos abrimos espaço. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está numa luta, ou quando você olha de fora uma luta, ou alguém que se diz numa luta, como a Luciana diz ali, nós estamos aqui por outras mulheres, né? Você tem que prestar muita atenção no seguinte, quando um espaço se abre para a sua luta, se você carrega alguém junto, ou se vai só você. Essas mulheres conseguiram audiências em Brasília, em lugares dificílimos, OAB, Ministério da Mulher, Primeira-Dama, e foram só elas. Elas não levaram mulheres de nenhum outro caso, não levaram uma mulher negra, uma autora negra, uma atriz negra, uma roteirista negra, só foram as mesmas mulheres brancas, do meu caso, se dizendo representantes do audiovisual, e eu te pergunto, no audiovisual só tem atriz e roteirista? Não foi atriz, roteirista e diretora? Não foi uma continuista, uma câmera, uma maquiadora, uma figurinista, uma camareira. A turma de baixo, para essas mulheres aí, não existe. E é isso que as pessoas têm que prestar atenção. Quando a luta se abre para você, quem você carrega junto? Elas foram lá cuidar realmente das próximas mulheres, do audiovisual, deram o braço a quem? Só elas mesmas. A mais ninguém. Não dividiram o palco com ninguém. E as pessoas não reparam isso. Mas eu quero falar do Ministério Público e da... Feltrin, se eu não confesso na justiça, eu não buscava ela. Quem buscou fui eu. Eu tenho que acreditar. Porque se eu não fosse para a justiça, eu estava morto. Porque o que elas queriam, que é o que elas estão tendo até agora, que é o meu cancelamento, era isso aí. Trava tudo, xinga o cara nas redes sociais, denuncia ele para uma revista sem nenhum nome, nenhum fato, nada. Uma advogada fala... A primeira matéria da Mônica Bergamo, na coluna da Mônica Bergamo, não tem um fato, elas traçam um perfil meu, cara violento, que agarrava as pessoas à força, que perseguia e coagia e prejudicava mulheres. Não tinha um fato que eu pudesse me defender. Um nome, uma prova. Quando sai a Piauí, aí eu tenho como judicializar, porque começa a aparecer histórias que eu sei que são mentiras. Então eu consigo ir atrás. E aí eu consigo judicializar o caso. Mas o que elas queriam, esse absurdo, era só me cancelar. E o que elas estão fazendo hoje? A mesmíssima coisa. Elas não acreditam na justiça. Elas travam o processo na justiça. Eu nunca vi quem é acusado ter pressa na justiça e quem acusa travar a justiça.
Porque o que todo mundo que acusa tem medo, num caso desses, é uma prescrição, é uma decadência, é um nó jurídico que arraste o caso e que impeça uma condenação. Mas acontece que as pessoas esquecem o seguinte, o nó jurídico, quando tem uma acusação falsa, também ajuda, né? Porque deixam de ser analisadas aquelas provas e acusações falsas. E para elas esse discurso serve. Dá um nó, coisa prescreve, eu não sou julgado porque prescreveu, porque decaiu, porque não sei o quê, e ninguém vê as acusações falsas. E o que todo mundo fala depois? O crime prescreveu. Não é o crime que prescreveu. É a acusação prescreveu. O caso prescreveu. Mas o crime prescreveu dá a ideia de que teve um crime que não pode ser julgado. Então é com isso que elas jogam hoje. Porque não há outra explicação para elas não terem pressa. Como é que eu que tenho pressa, elas não têm pressa? Agora, eu continuo acreditando na justiça. Quem olha aquele processo tem que arquivar ele. Quantas mentiras são necessárias para arquivar um processo? O que a gente aprendeu de justiça é tudo em filme americano, né? Filme americano, a gente cresceu vendo assim, ahá, te peguei numa mentira, caso encerrado. Não, aqui é 1, 2, 3, 4, 10, 20. Inclusive, nos Estados Unidos, se tivesse uma mentira, se vira ação penal, se tem uma única mentira, o caso está encerrado, né? Não, porque você... Eu já falei isso uma vez. As mulheres lutaram anos para que a palavra da mulher tivesse força de prova. A palavra da mulher, em caso de crimes sexuais, ela tem um poder de prova. Então, você não pode faltar com a prova. Você não pode forjar uma prova. Se a mulher falta com a palavra, todo o resto do discurso dela tem que ser descartado. Se a Verônica é bom, como estou falando que você já deu, né? Diz que eu criei um grupo de WhatsApp para dizer que a gente transou. E a justiça mostra que quem criou o grupo foi ela. Como é que esse depoimento ainda é levado em consideração? Que outras mentiras têm que aparecer ainda? Como ela é levada em consideração, nesse caso. Ou a mesma coisa da Calabresa. Mas agora eu queria te perguntar. O processo que está rolando no inquérito, né? Não sei se o nome desse que está na polícia, não tem nada na justiça, tem muita gente perguntando aqui, o caso não está na justiça, só na cível, no caso que o Márcio move contra a Calabresa. É porque assim, a gente não sabe como funciona. É porque assim, quando em caso de crime, existe, a primeira coisa a se fazer é uma investigação, para saber se há indícios de crime. E aí, muitas vezes a delegacia já indicia, diz, há indícios aqui do crime tal, e envia para o Ministério Público. O Ministério Público é a defensoria do cidadão, né? É a quem cabe acusar, né? É a defensoria da sociedade. Então, é o Ministério Público que acusa. E aí, quando o Ministério Público recebe o inquérito da delegacia e ele acusa, abre a ação penal, ele tem 3 alternativas, o Ministério Público sempre. Ele pode abrir uma ação penal, e aí começa um caso. Ele pode arquivar, por falta de elementos suficientes, ou qualquer outra questão, mentira, ou falsa acusação e tal. Ou ele pode devolver para a delegacia e pedir mais informações e mais dados para tomar a decisão. São esses 3 caminhos. Mas isso já aconteceu 3 vezes, já voltou lá uma vez, já pediram mais informações. Não, já pediram extensão do inquérito, eu já perdi a conta. Agora, o caso estava para conclusão em 31 de agosto do ano passado. E elas pediram que voltasse para a delegacia. Por que elas não deixam julgar? Eu queria... Você falou aí dos seus amigos. Eu fiquei... eu vou deixar você magoado com o que eu vou falar aqui. Porque você falou que você tem amigos que estão te apoiando, que estão indo lá na polícia. Mas você trabalhou com milhares de pessoas. E dessas milhares de pessoas, você só tem ali 11 gatos pingados de uma turma da patota branca, classe rica da Zona Sul. Você tem, sabe, você passou quantas centenas de figurantes passaram por você, colegas atores. E eu sei que, por exemplo, tem o Nelito, né? Nelito Fernandes, uma maravilhosa pessoa, corajoso. Tem a Alice, tem a outra, que eu esqueci o nome dela, que ela falou no Metrópolis. Eu tenho até o nome dela aqui. Peço desculpa por não falar o nome dela. Essas pessoas foram colocar a cara aí para bater. Mas quando você fala que você tem amigos que estão te apoiando... Não é amigos, né? Porque amigo
parece que são amigos meus e aí estão me apoiando. Não, pessoas que estavam lá, colegas, que viram, que estavam lá. Certo, mas essas pessoas, eu vou ser sincero, eu estou vendo aqui milhares e milhares de pessoas todos os dias que nunca viram você, que não conheciam você, eu mesmo não te conhecia. E eu vejo cada vez mais uma onda Sim, nas eu redes. vejo essa de pessoas que já viram que essas mulheres são mentirosas. Nas redes. Então, eu acho que essas pessoas, eu acho que hoje são mais amigas suas, que conhecem mais do que muitos amigos que você acha que são e que falam, ah, não vou aparecer. Porque pode ser meu temperamento, mas assim, se eu tenho um amigo, eu sei que ele é inocente e está sendo destroçado, eu vou para cima de quem está fazendo isso publicamente. Eu não vou ficar escondido porque, estão me impressionando, Então, eu acho que, infelizmente, eu tenho que falar isso, eu acho que você tem muito menos amigos do que você imagina. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, é óbvio que eu quero aproveitar esse teu gancho para agradecer as milhares de pessoas que escrevem e dão apoio. Essa força é fundamental, alimenta da força mesmo e tal. Quanto aos amigos mesmo, né? Porque eu estava falando das pessoas que foram à delegacia, os colegas, né? Alguns desses colegas acabaram virando meus amigos mesmo, mas assim, esses colegas que foram, atrizes, atores, roteiristas, produtores, é uma loucura. Só que assim, você não leva todo mundo que te apoia na delegacia, né? A delegacia é uma amostra que basta. Você precisa provar lá duas coisas. Você leva ali duas pessoas e ponto. Você não precisa levar 20 para provar a mesma coisa. Né? Você já provou, está provado e tal. Mas eu falo com dezenas de pessoas. E quanto aos amigos, eu quero aproveitar de público para agradecer, porque nessa hora é que você vê quem são, né? E quem chega junto. Então, pessoas que eu não tinha nem a menor intimidade, atores que trabalhavam comigo no departamento, que se aproximaram de um jeito tão se arriscando, tão carinhoso. Meus amigos do colégio me abraçaram. Parece que eu vou chorar. Meus amigos do colégio, cara. As mulheres do colégio, cara, que me viram criança, adolescente, até a fase adulta, sabe? Minhas amigas da faculdade. Porra, não tem nem como dizer o que são essas pessoas. Mas eu fico encantado porque, pelo menos, hoje, eu acho que você já consegue andar na rua tranquilamente, as pessoas já sabem disso, porque isso aí começou com 100% a zero, né? Eram 100% de pessoas contra você, inclusive eu. E hoje é zero. A Piauí eu tive que sair do país e tirar minha família. Quando saiu a Piauí, eu tive que sair do país e tirar minha família. Porque eu tinha ameaças de morte de gente que sabia meu endereço. Ameaça de morte? De morte. Várias. Não é uma. Mas gente que sabia meu endereço. Gente que escreveu assim, eu não estou mais em Copacabana. Pô, o cara sabe que eu moro em Copacabana. Pena que eu não trabalho mais em Copacabana, mas quando eu estiver por lá, a gente vai acertar as contas. Pô, não dá, cara. Ou seja... Ou conhecidos nenhum? Não, conhecido ameaça de morte? Como assim? Não, você não foi ameaçado por ninguém dentro da Globo. Não. Desconhecia. Gente que acreditou naquela narrativa. Pessoas falaram coisas horríveis pra mim. Eu tenho 2 filhas, cara, que leem tudo, veem tudo. Quando essa história começou, elas tinham 10 anos. Você ainda conseguia blindar um pouco elas disso. Elas vão fazer 14 mês que vem. Sabem tudo. Como que elas estão nesse caso? A Joana, as meninas, elas estão... Cara, eu vou falar disso, eu vou chorar de novo. Mas assim, é difícil, cara. Muito novinhas, né? Cara, a Nina e a Manu, né? Porque a Manu não teve uma cirurgia de peito aberto, mas teve uma irmã com uma cirurgia de peito aberto. Quando ela tinha 11 anos de idade, não entendia nada do que estava acontecendo. No meio da pandemia, a Manu, no dia que a Nina foi operada, a gente deixou a
teve que deixar a Manu sozinha, porque a gente estava no meio da pandemia em Boston. A gente alugou um apartamento perto do hospital, ninguém sabe essa história. E tivemos que deixar a Manu sozinha um tempo. A gente conseguiu uma babysitter que se atrasou. Então a gente deixou a Manu sozinha no apartamento, com 11 anos de idade, e fomos para o hospital operar a Nina. Nesse meio tempo, até a babá chegar, a Manu sentadinha na janela, teve uma manifestação contra o uso de máscara e lockdown ali, em frente ao prédio que a gente tinha alugado. E os caras começaram a quebrar os vidros de todas as lojas do nosso prédio. E minha filha lá dentro sozinha no apartamento. Estou em pânico. E a gente operando uma filha, a outra ligando em pânico que tinha um quebra-quebra no prédio. Uma loucura. A gente enfrentou cada loucura. Mas elas estão muito mais fortes hoje em dia, sabe? Mas, por outro lado, e tomando consciência, inclusive dos erros do pai dela com a mãe dela, é barra pesada. Publicamente. A adolescência é uma fase muito cruel. Teve casos de coleguinhas que falaram coisas horríveis, né? A escola ajuda muito, a escola é muito parceira. Mas elas ouviram coisas horríveis na escola, cara. É barra pesada. Tem muita barra. Então, eu queria te falar, eu sei que você não tem espaço em outro lugar da imprensa, eu sou só um aqui, jornalista, um pequeno canal do YouTube que começou justamente por causa sua. Esse era um canal que era dedicado a crianças de 2008 até o ano passado. Eu só ensinava Demi Lovato, musiquinha para as crianças aprenderem a tocar, ou iniciantes. Então, eu acabei acionando. Como eu te falei, eu nunca tinha ouvido falar de você, sinceramente. Eu nunca dei uma nota de você antes do dia 4 de dezembro. Eu sabia quem era a sua figura porque eu tinha visto o Caras de Pau. Eu achava até divertido. Passava domingo, se não me engano. Mas não sabia nem do seu cargo lá dentro. Então, eu não sei por quê, porque mistério do destino, eu acabei misturando minha vida com a sua, né? Isso vai durar o resto da minha vida, daqui. Quando eu morrer, esse caso vai ficar na minha história, como vai ficar na sua também. Mas eu quero dizer para você que você tem um espaço aqui, se você não tem nos outros sites, você sempre vai ter espaço aqui. Eu já vi essa história inteira, eu não tenho a menor dúvida. Como eu disse, eu não sei o que você fez no resto da sua vida. Eu estou olhando uma acusação, porque hoje a acusação já não é mais eu vejo, não, mas ele assediou moralmente, ele cruzou a linha. Não, essa acusação é de um cara que assediou 8 mulheres de maneira agressiva, como você disse. Então, queria que você soubesse que eu vou continuar dando espaço. É o grande caso da minha vida, é também o caso mais difícil. E eu só queria perguntar para você mais uma coisa. Eu tenho hiperestesia, que é uma síndrome que você acaba sentindo dores por outros motivos, dor física, dor emocional. Eu lembro que eu contei que quando eu li esses autos do processo, eu cheguei a vomitar. E eu mesmo não consigo parar um segundo do dia de pensar nesse caso. Eu queria saber, para você, como que está sendo, como que você aguenta, porque eu mesmo, sabe, já estou tomando remédio para dormir, sabe, um esquinho a mais, porque está difícil. Eu não bebo, mas assim, no remédio estamos juntos. Seu Trin, é uma loucura, cara. É uma loucura. O que eu lamento desse caso é o seguinte, eu acho que todo mundo tem o direito. Eu não quero julgar a dor de ninguém, nem como cada um se sente, nem as mágoas que tem de mim. Certo? Isso aí faz parte. Mas eu acho, até numa guerra, em que pessoas vão lá para matar outras pessoas, existem certas regras de humanidade. Essa é a minha questão. O que fizeram comigo foi desumano. Sim. O que fizeram com a minha família foi desumano. Se uma advogada e chamar alguém de criminoso na imprensa, sem buscar a justiça, se você acha que eu sou tudo aquilo, você tem o direito de achar. É um direito de qualquer cidadão de se sentir prejudicado procurar a justiça. Por quê? O princípio do Estado de Direito é que você não pode escolher a pena do outro. Você não pode escolher a morte do outro, seja ela qual for, real ou para a sociedade. Se você tem algo contra aquela pessoa, você vai buscar os seus direitos na justiça. Agora, você
e para a imprensa esconder nome, rosto das pessoas que estão acusando, expor uma pessoa à execração pública e tudo bem, essas são as mesmas pessoas que quando um ladrão de celular é amarrado num poste, vão lá e dizem assim, não lincha não! Os direitos humanos têm que levar na delegacia, devido ao processo legal, ninguém pode bater. Mas no meu caso, me botaram num poste em praça pública e lincharam. Sem que eu pudesse me defender, porque eu não sabia nem o nome de quem estava me acusando. Aproveitaram o momento que eu estava operando minha filha do coração para dar um golpe na TV Globo. Fizeram um motim. Então, assim, a minha questão é assim, é de humanidade. O que foi feito de novo nessa entrevista foi um retorno à tática da revista, que elas usaram na revista Piauí, que é sem prova nenhuma, juntar 11 pessoas e destruir a imagem de alguém. Igual. E a mídia toda ajudar isso, né? Porque repercutiram todo mundo repercute. Por exemplo, esse caso do racismo, eu já vou falar mais uma última coisa antes de ir embora, não tem repercussão nenhuma. Você tem ali imagem provando que tem mentira, você tem áudio provando um crime, você tem vídeos das pessoas se desmentindo, e parece um transe coletivo. Eu até falei com um amigo meu, cineasta, que virou uma seita. Eu nunca vi o jornalismo agir como seita. E assim, estou falando dos maiores veículos, sabe? Os veículos centenários aí que estão aí. Eu quero fazer uma ressalva só, desculpa, eu tenho só uma ressalva a Cristina Padiglione, que está fazendo jornalismo. Para ela deve ser difícil, porque ela é mulher. Já me deu porrada também, e tudo certo, mas assim, ela está procurando entender o caso. E ela deu uma matéria hoje, fez uma matéria hoje, que saiu na Folha, em que ela, pelo menos, conta que eu fiz um vídeo para me defender. E ela explica lá, é uma matéria longa e tal. Só fazendo essa ressalva. Mas, de resto, formadores de opinião que me condenaram, é um silêncio. Eu falo isso sempre para as pessoas que falam comigo assim. Qual é o meu medo dessa história? É porque tem uma hora que o sistema vai te empurrando para uma condenação, porque é mais cômodo para todo mundo. Ninguém quer estar errado. Mas imagina o trabalho que vai dar para depois a Folha lembrar da manchete do Boquete, o UOL, Piauí, todo mundo que deu tudo isso contra mim. Se amanhã a justiça olhar aquelas provas lá e arquivar ou me absolver, todo mundo tem que estar errado. É muita gente para estar errada para eu estar certo. Então é mais fácil escolher um cara, pendurar e matar ele para a sociedade, para não arranhar. O que elas estão fazendo também? Que é assim, elas entranham o caso na causa, como se elas fossem representantes da causa. Por quê? Porque qualquer espaço para mim ou absolvição minha vira um arranhão na causa. E aí o que elas querem é dizer assim, para a causa avançar sem arranhão, agora está todo mundo de braço dado aqui comigo. Porque se esse cara prova que a gente está errado, a causa é que perde. Só que assim, o livro do Francisco Bosco, A Vítima Tem Sempre Razão, é um ótimo livro, em que ele defende a seguinte tese, vou explicar em uma linha, é um livro, vale muito a pena ler. Mas assim, quando as causas identitárias, seja ela qual for, homofobia, assédio, racismo, escolhem pessoas para queimar, a causa não avança. Porque não muda nada. Você só queimou alguém por vingança. Quando as pautas identitárias conseguem mudanças, aí sim, na lei, nos direitos, como foi o caso do sistema de cotas, aí a causa avança, sem precisar destruir ninguém. Então a destruição de um ser humano em nome da causa não se justifica. Vira uma vingança. Vira uma fogueira, inquisição. E é curioso, porque por causa justamente dessa causa que elas estão defendendo, dessa forma agressiva e manipuladora, milhões e milhões e milhões de pessoas viram que elas estão mentindo. Então, acho que isso que valeu a pena. A causa já andou para trás. Essas mulheres já estão estigmatizadas. Eu até falei isso hoje para uma grande amiga minha, que mesmo
mesmo se elas ganharem, mesmo que você for condenado, mesmo que te empurrem para o precipício, elas já perderam. A causa já perdeu com tudo isso, porque hoje você vê as pessoas aqui, mulheres, milhares, o tempo inteiro, que foram assediadas falando assim, eu não acredito no que essas mulheres estão falando. Olha a prova que tem ali que elas estão mentindo. Então, elas já estragaram a causa. Mesmo indo na granja, mesmo, sabe, levando... Sabe, essas mulheres, quando eu vi entrando no gabinete, levando o marco do assédio, essas mulheres, se essas mulheres são as representantes da causa, a causa já está... Não, e você sabe uma outra coisa que elas conseguiram com esse movimento contra elas? Quer dizer, conseguiram... uma coisa que elas conseguiram, que foi contra elas, nessa ida a Brasília e tudo mais, nessa entrevista dos 11, é que as outras pessoas que viveram aquela época do humor ficaram absolutamente... Quando elas deram a cara e falaram aquele monte de mentiras, muitas pessoas do humor que estavam no muro, tipo, mas será que... Quando viram elas mentindo de verdade ali, ficaram revoltadíssimas. Revoltadíssimas. Tá vendo, hoje em dia, eu fico sabendo só, né? Uma união de pessoas falando entre elas ali, que viveram aquela época, revoltadíssimas com essas narrativas mentirosas, que descredibilizam outras mulheres. Porque quando aquelas mulheres vão lá e dizem que, tentam dizer, né, que eu não cedi, então fui prejudicada. Eu não dei o que ele quis, então eu fui diminuída no programa. Quando elas falam isso, o que elas estão dizendo para as outras mulheres que ganharam seus papéis honestamente, decentemente, você está dizendo que as outras mulheres, então, fizeram alguma coisa? Me deram? Ou cederam? Isso é uma sacanagem com as outras mulheres do departamento, querer dizer que quem não cedesse a mim não subia. Então, quem subiu é porque cedeu? Tem esse outro lado que as pessoas precisam enxergar. Esse caso é um escândalo. A quantidade de mentiras comprovadas que tem nesse caso já é para ter sido arquivado há muito tempo. Então, ele não anda nem deixa de andar. O outro caso que eu acho, só estamos terminando aqui, que eu acho escandaloso e ninguém percebe, é que elas não conseguem aumentar o número de mulheres. Não conseguiram, tiveram 3 anos aí para arrumar mais. Elas tentam... Se elas não conseguem, é sempre as mesmas que estão ali. Elas tentam jogando pesado. Só uma ressalva que alguém lembrou aqui, a Veja também deu. A Veja... é verdade. Já vejo, esqueci do Sérgio. A Veja deu um excelente material. A questão é uma coisa importante agora eu falei da Veja e perdi meu raciocínio. Do departamento. Às 11, por que não tem às 11? Às 11. Elas tentam de todos os métodos. Esse documentário que elas estão fazendo, né, com a direção da Flávia Lacerda, que também estava ali na entrevista, né, para o Metrópolis, estava ali na frente do set, ali do lado do câmera, olhando o monitor, estava ali... Faço aqui mais uma vez o convite ao Metrópolis e a doutora Maíra Cota, as mulheres. Vamos liberar o bruto da entrevista. Porque só 1h20. Vamos ver as 4, 5 horas que elas ficaram falando acusações contra mim. Eu acho mais honesto. Eu liberei o bruto com todas as minhas gaguejadas. Tudo. Então, assim, com as respostas que eu dei direito e que não dei direito, que eu posso ter dado melhor ou pior, mas está lá, honestamente, sinceramente, 3h40. Vamos liberar o bruto. Para que frases como a gente ouviu do Mauro dizer assim, uma coisa que a gente combinou de falar, olha a gravidade disso, Filtrin. Ali estão juntas vítimas, supostas vítimas e testemunhas. Num conluio, assumindo que combinaram de dizer coisas. Testemunhas não podem combinar com uma parte o que dizer. E falaram isso ali e não foram nem questionadas sobre isso. Né? Mas vocês estão juntos? Está todo mundo combinando o que dizer aqui? É isso mesmo? Então, assim, e elas ligaram para esse documentário. Por acaso, eu sei, porque ligaram para uma pessoa uma autora que tem por mim carinho, e essa autora disse, com todas as letras, que foi oferecida a ela falar com voz, esconder o nome, falar na sombra e com a voz modificada.
que ela falasse o que ela quisesse de mim. Que ninguém ia querer saber se era verdade ou se era mentira. E ela falou assim, mas eu não tenho nada de mal para falar dele, eu tenho para falar bem. Ela falou assim, bem não interessa. Isso é um documentário? Eu queria, poxa, obrigado, espero falar com você de novo. Demorou para você vir aqui falar. Como eu te disse, eu não sei porque eu acabei caindo nesse lugar aqui que a gente está agora. Por que foi tudo isso? Eu nunca imaginei que eu fosse, na minha vida, eu já fiz matéria contra empreiteira, contra político, já fiz matéria policial, fui repórter policial há muitos anos, mas eu jamais pensei que eu fosse cair nessa história e me envolver, assim, não digo afetivamente, porque a gente não se conhece, não somos amigos, mas ver minha vida cruzar com uma pessoa que eu nunca tinha visto numa área que eu cubro, que é a televisão. Queria te agradecer muito isso e agradecer essas pessoas que estão dando força para mim também. Nossa, muita gente elogiando, falando que grande reportagem. Eu concordo, é uma cobertura muito difícil, mas essas pessoas que estão me ajudando a agir como jornalista. Muitas pessoas também que te culparam e que hoje sabem a verdade. Queria te agradecer isso. Quero agradecer a todo mundo. Estou vendo as mensagens todas, as pessoas me dando força, amigos queridos. Gente, agora entrou minha filha. Filha, tá acabando. Um beijo, meu amor. Obrigado por fazer jornalismo. Obrigado por ser... Eu falo com os amigos assim... Falei, caramba, cara, o Filtrinho é essa pedrinha na janela, assim, sabe? Fica ali, sozinho. Mas um dia a janela racha, né? Ou eu incomodo, pelo menos, né? Assim... É isso, mas elas não vão parar, assim, elas não vão parar. Vai ter... Por exemplo, hoje eu fui procurado por um repórter da Folha, porque parece que a Georgiana Góes deu uma entrevista para a Folha. Aí me mandaram para eu responder o que ela falou, né? A Folha pediu de mim uma nota, que eles prometeram dar na íntegra. Então, vamos ver. Aí é o seguinte, e eu já quero, assim como eu denunciei a manobra de travar a justiça, eu já quero dizer, fiquem atentos, porque elas estão voltando à manobra de falar de histórias sem nome, sem data, sem pessoa. Então, assim, 80% das coisas que são ditas, que vieram para mim, pelo menos o que veio para mim, são coisas ditas assim. Ela disse que você um dia disse para uma atriz que não sei o que lá. Que uma atriz pediu para a irmã ligar porque não queria te dar carona. E não sei quem disse para... Aí fica um negócio... Volta a Piauí. Volta a tática da Piauí. Como eu tenho prints e provas das relações, eu falei assim, não, vamos acusar ele de um monte de coisa sem nome para ver se forma uma opinião. Voltaram à velha tática. Eu ouvi outra coisa, que elas... E tem espaço. E alguém dá espaço. Isso é que é o pior. Não, eu ouvi que elas estavam procurando coisas antes de 2017, porque era o tempo que o backup do WhatsApp não funcionava. Então, eu estou procurando acusadoras antes de 2017. Eu tenho de antes também. Você vê que tem mensagem da Luz Frigolente ali de 2016. Mas, assim, 2016. Elas estão tentando de um tudo. Que é, assim, as coisas que eu sei, porque eu não posso acusar aqui. Mas o que eu sei que chega para mim, porque as táticas são as mais terríveis possíveis. Está valendo tudo. É um modo de dizer. Antes de ir embora aqui, eu quero deixei por último aqui, como eu comecei falando de racismo aqui, e eu comecei a fazer uma pesquisa, eu vou fazer um convite a todos vocês. Entrem em qualquer rede social, qualquer uma, aqui no Instagram, Facebook, Twitter, escrevam lá Márcio Smelling na busca, olhem os comentários e vocês vão ver que quase não existem pessoas negras fazendo acusação contra ele. Podem olhar a massa de pessoas brancas, acho que você não sabia disso, você não deve ter percebido. Olhem para eu não vou influenciar ninguém. Vejam a quantidade de pessoas que estão brancas, que estão falando assim, ele é culpado, vamos acabar com ele, e as pessoas negras que estão falando isso. É impressionante, por isso que eu falei, para mim esse caso, a gênese dele é o racismo. Assim. As pessoas hoje também são racistas, ainda estão sendo. E só uma última coisa que assim, um recado que eu queria dar, que eu acho importante, porque teve alguém que falou assim, tô decepcionado com o Hassum. Gente, tá tudo bem com o Hassum e eu, tá?
Tá tudo super bem. Se você for olhar no meu Instagram, você vai ver que eu até participei do show dele outro dia. Apenas o Leandro, ele é muito cobrado. E ele é a pessoa mais pressionada de todas. Chama-se Leandro Hassum. Mas eu falo com o Leandro sempre, tá tudo bem, tá? É porque, para eles, pro lado de lá, seria um troféu levar o Leandro pro lado de lá. Mas o Leandro nunca falou mal de mim nessa história. A única vez que ele falou foi distorcido o que ele falou. Ele me ligou no mesmo dia. Então, assim, tá tudo bem entre eu e o Leandro, continuamos amigos. Quando a minha filha foi operar em Boston, ele me ligava todos os dias. Ele se ofereceu para ir até lá se eu quisesse. Quando eu fui ameaçado aqui e saí com a minha família e tal, eu fui ficar vizinho dele. O Leandro me ensinou até a jogar golfe, que eu nem sabia. Então, assim, tá tudo bem, tá, gente? É que tem muita gente que eu não posso falar, porque a pessoa pede assim, pô, eu não, toda vez que eu falo o nome de alguém, essa pessoa é pressionada, que eles jogam muito sujo. Então, imaginem o que o Leandro é pressionado, tá? Obrigado a todos. Obrigado pelo companheirismo, Feltrin. Muito obrigado, tá? Obrigado a todo mundo que ficou aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado pela força.